Boa noite, me chamo Maria Tamires e faço parte da equipe da Maria Vitória e da Mirella Ingrid. E eu vou falar sobre Santo Agostinho. Primeiro eu vou começar falando sobre a mudança de perspectiva e depois darei continuidade a outros tópicos. Bom, no século I, quando Paulo de Tarso discursou aos atenistas para tentar convertê-los à sua religião, fez uma menção a uma inscrição que observou em vários templos de Atenas, onde a inscrição dizia: há um Deus desconhecido. O Deus desconhecido, que seria o verdadeiro Deus, afirmava Paulo, é aquele que venho apresentar-lhes. Em seu discurso, o apóstolo falava aos atenistas algo até então desconhecido para eles, que seria uma perspectiva monoteísta da divindade. Como Paulo, muitos dos seguidores do cristianismo, uma das atuais 3 grandes religiões monoteístas, pretenderam dar respostas aos mistérios que cercam a existência humana. Essas pessoas se dedicavam à atividade filosófica, levando conceitos e também modos de pensar estranhos a filosofias gregas e também latina, como o uso da fé, das verdades reveladas e a noção de um Deus pessoal e também criador. O pensamento medieval cristão foi a síntese entre o cristianismo e as filosofias grega e latina, alternando profundamente a formulação dos problemas filosóficos. O surgimento de filósofos cristãos dará para a cena filosófica um problema até então desconhecido, que seria o das revelações entre a fé e a razão. E agora eu vou falar sobre o pensamento medieval e a filosofia cristã. Bom, a história da filosofia medieval compreende um período de aproximadamente 1000 anos. O termo medieval se refere à Idade Média, denominação marcada para a ideia de que se trata de um tempo de transição. O pressuposto assumido pelos pensadores que sucederam o período medieval foi de que o fim da antiguidade, com a dissolução do Império Romano ao longo do século V, resultou na decadência do pensamento clássico. Para eles, a Idade Média foi a época em que a fé predominou sobre a razão, criando um intervalo que só terminaria com o Renascimento, um movimento filosófico-cultural ocorrido na Europa entre os séculos XIV e XVI, quando a tradição grego-romana foi então resgatada e valorizada. Daí a expressão frequentemente utilizada para designar o período e o pensamento medievais como sendo uma idade das trevas, que trata-se evidentemente de uma visão pejorativa sobre o pensamento medieval, a qual procurava muito mais valorizar o movimento que então surgia, o Renascimento, do que efetivamente compreender a dinâmica própria do mundo medieval. Os filósofos medievais, eles procuravam se aliar reflexões teológicas com atividades filosóficas. Muitas foram as correntes de pensamento que se dedicavam a essa preocupação e também os teóricos da filosofia cristã que desempenharam um papel marcante nos estudos sobre esse período. Isso ajuda a entender por que a Igreja Católica firmou-se como importante instituição social da Idade Média, consolidou sua organização e difundiu sua doutrina ao longo dos séculos. As principais vertentes filosóficas que o cristianismo criou foi a escolástica e a patrística. O elemento novo que modificou completamente o modo clássico de fazer filosofia seria o advento da ideia de revelação, que essa ideia ela estava ausente na filosofia grega. Até então, cabia à razão constituir sozinha todo o edifício do saber filosófico. Já na Idade Média, assim como também na Antiguidade tardia, a ideia de verdades reveladoras, talvez impossíveis de serem alcançadas exclusivamente por via racional, passa a compor a especulação filosófica. E agora eu vou falar sobre a razão e a crença. Desde os pré-Sócrates, a filosofia fundamentou-se no exercício da razão. Todas as religiões em geral
e o cristianismo também em particular, fundaram-se no princípio da crença e também das verdades reveladas. Assim, a noção de filosofia cristã pode causar até estranheza, pois associa implicitamente termos contraditórios. Porém, a importância da filosofia medieval está nas tentativas de resolução dessa contradição. A revelação seria superior a todas as formas de expressão filosóficas conhecidas. Assim que a razão continuasse sendo considerada uma atividade importante do conhecimento, ela não seria o fundamento da verdade nos primórdios da filosofia cristã medieval. A partir do século II, a razão seria convertida em recurso auxiliar da fé. Seu uso servia à comprovação de verdades ao demonstrar teses como a existência de Deus e também a própria noção de revelação. Os resultados da investigação filosófica deviam coincidir com os obtidos pela revelação, ou seja, se a investigação racional chegasse à conclusão que contrariassem as verdades reveladas, neste caso, o caminho deveria ser refeito. Não foi esse o único ponto de vista sobre a relação entre a razão e a crença, mas sua influência na filosofia foi considerável. Podemos dizer, então, que a filosofia cristã foi a primeira tentativa de conciliar duas tradições muito diferentes. Primeiro, uma fé religiosa, que seria o cristianismo, e outro, um pensamento racional, que no caso seria a filosofia grego-romana. E disso se obteve um duplo resultado, juntando o cristianismo com a filosofia grego-romana. Por um lado, a filosofia continuou se ocupando de temas fundamentais ao pensamento religioso, como a imortalidade da alma, como Deus e também a origem de todas as outras coisas, e ainda que dentro dos limites de uma verdade revelada. Por outro lado, surgiu pela primeira vez uma religião que pretendia encontrar um fundamento racional para si mesma. E agora eu vou falar sobre os fundadores da patrística. A patrística, século II ao século VII, foi o período da história da filosofia que correspondeu ao pensamento elaborado pelos padres das igrejas. Embora os critérios não sejam absolutamente rígidos, os padres das igrejas foram assim definidos como base em características como fidelidade à doutrina, santidade de vida, aprovação eclesiástica e também antiguidade. De início, a patrística ficou marcada pelo esforço em fundamentar a fé cristã. Como os padres da igreja eram homens que haviam tido uma formação filosófica clássica e só posteriormente se converteram ao cristianismo, eles trouxeram à fé cristã conceitos de origem filosófica. Os primeiros padres da igreja foram chamados de apologistas, pois eles escreviam textos de defesa e também elogio ao cristianismo. A apologia era uma tentativa de defender o cristianismo de ataques movidos pelos pagãos e também pelos hereges e de superar a resistência dos judeus e dos gregos em aceitar a nova fé. Além disso, os apologistas assumiram a tarefa de definir o sentido correto da interpretação da doutrina cristã e também de distingui-la de uma heresia. São Justino foi um dos primeiros e também principais apologistas. O teólogo ensinou que a filosofia deveria conduzir e também unir o ser humano a Deus e ao cristianismo, que oferecia verdades filosóficas alcançadas por vias não filosóficas. A fé continua sua peregrinação em direção à verdade, no ponto em que a razão chega a seu limite. Para ele, a verdadeira sabedoria era encontrada na fé, mas parte dela já havia sido encontrada também na filosofia. Dessa forma, São Justino entendia Sócrates e outros filósofos gregos como precursores do cristianismo e dizia que o Espírito Santo falava por meio deles, sem que eles próprios soubessem. Entre os pioneiros, em virtude da importância que tiveram, 4 deles são considerados doutores da Igreja Católica, que é
Santo Ambrósio de Milão, Santo Agostinho de Hipona, São Jerônimo de Estridon e São Gregório Magno. Desses 4, foi a partir de Santo Agostinho que a patrística adquiriu um peso filosófico maior e investigou principalmente as relações que havia entre a fé e a razão. Pronto, agora eu vou falar sobre Santo Agostinho, um pouco sobre, e a Mirella dará continuidade na trajetória e o pensamento e o resto dos tópicos. Bom, Santo Agostinho de Hipona, posteriormente conhecido como Santo Agostinho, foi o principal nome da patrística. Nascido em 354 na cidade de Tagaste, que é localizado no norte da África e que na época fazia parte do Império Romano, foi convertido ao cristianismo em 386 e nomeado bispo de Hipona em 394. Santo Agostinho faleceu em 430 e seu pensamento associou embasamento filósofo às questões do cristianismo e tornou-se o paragma do filósofo cristão. Porém, foi apenas a partir do século XVII que teve maior aceitação na tradição filosófica. A vida de Santo Agostinho pode ser cronologicamente classificada nos limites temporais da Antiguidade Tardia. Há, inclusive, intérpretes que designam a filosofia agostiniana como uma filosofia antiga. Essa interpretação, contudo, talvez acabe por considerar a originalidade desse pensamento e o fato de representar o início de uma nova era filosófica. Não obstante suas influências advindas do período pagão. Entre os principais temas da filosofia agostiniana estavam as relações entre a fé e a razão, o problema do mal, os argumentos acerca da existência de Deus e também a liberdade humana. E, como eu já disse, a Mirella vai falar sobre a trajetória e o pensamento, que é alguns pontos importantes da trajetória de Santo Agostinho.